Gostaria de estar saudando a todos, meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus. Uma gloriosa paz do Senhor Jesus, a Ele seja a honra, glória e louvor para todos sempre. E a nossa gratidão também por tudo quanto Ele tem feito pelas nossas vidas. Seja bem-vindo mais uma vez aqui à Voz do que Clama no Deserto. E a mais um quadro, que é agora de momento, e costumeiramente, quadro momento de reflexão. Momento de reflexão. E o tema de momento agora tem como título, o perfeito louvor. Para tanto nós vamos estar orando, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na tua santa e gloriosa presença. Pedimos seu perdão nos nossos pecados que temos cometido. Queremos te agradecer, Senhor, por esta tão grande salvação. Pelo nosso nome está escrito no livro da vida, pela esperança, Senhor, que temos, que a qualquer momento o Senhor vai vir buscar cada um de nós, o teu povo, Senhor, a tua igreja. Queremos te agradecer por mais esta mensagem, esse tema que estaremos aqui, Pai, a refletir. Seja conosco durante todo esse período, abrindo nossos olhos, Pai, para dar entendimento às maravilhas da tua palavra. E que o Senhor ache em nós verdadeiros adoradores, Pai, a expressar o perfeito louvor. Faz isso, Senhor, nossas vidas, é que nós oramos, te damos graça por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. O perfeito louvor. Para estarmos fundamentando esse tema e refletindo sobre ele, estaremos lendo aqui a palavra de Deus no Salmo 22, versículo 3, quando o salmista Davi diz: contudo, tu és santo, entronizado sobre os louvores de Israel. Sabemos, amados e queridos irmãos, amigos, que o louvor à luz da palavra de Deus é o ato de prestarmos uma honra a Deus. Prestarmos uma adoração ao Senhor. Também sabemos que, à luz do Novo Testamento e do tempo presente, a nossa adoração ela não está limitada ao momento congregacional da reunião dos santos. De maneira alguma. Ali é 1 hora e meia, um pouco mais, quando há congresso. O louvor de início, né, tanto os louvores sacros, no caso, onde sirva o Senhor ali, na Assembleia de Deus Ministério Baixada Santista, mas também existe aqueles conjuntos, né, oportunidade dada a conjuntos, né, como Mocidade e outros conjuntos locais, que prestam a sua adoração, onde prestamos a nossa adoração a Deus, melhor dizendo, né? Porém, a adoração não se limita a isso. À luz do Novo Testamento, a adoração, ela se trata da nossa expressão de vida. Quando nós vamos para Romanos, capítulo 12, Paulo traz essa realidade. Ele traz essa realidade, Romanos, capítulo 12, no versículo 1 ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, olha só, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, olha só, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É entendermos, não coloquei para vocês? Então tá aí. Rogo, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E quando nós vamos também para 1 Coríntios, capítulo 10, versículo, se eu não me engano é 13, deixa eu ver aqui.
versículo 31, quando ele diz aqui, ó, Paulo, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Fala do quê? Do nosso cotidiano. Fazei tudo para a glória de Deus. Então, à luz da palavra de Deus, a adoração, ela se dá não só pelo momento em que estamos reunidos. Isto é bom, isto é louvável. A palavra do Senhor diz isso, para que não deixemos de congregar. Não fala de sequência de culto, mas fala para nós não deixarmos, abandonarmos, né, a reunião dos santos. O reunir da igreja para louvor da glória de Deus. Porém, na sua essência, o louvor, a nossa adoração a Deus, está vinculada estritamente, na sua essência, à nossa expressão diária da nossa vida. Vemos dois textos que comprovam, fora outros tantos que podemos encontrar na palavra de Deus. E sendo assim, fica a pergunta que não quer se calar. Qual é, em que momento ou quando assim ofertamos a nossa adoração através da nossa expressão de vida e até mesmo de adoração, que ela se torna um perfeito louvor diante de Deus. É claro, amado, de forma alguma eu tenho aqui a pretensão de trazer uma doutrina ou bater do martelo sobre esses 4 pontos que eu vou trazer aqui, em que será testificado por esses 4 pontos e por esta mensagem, esse momento de reflexão, de que aqui não está vinculado, né, às diretrizes do perfeito louvor. De maneira alguma, amados. Aqui, esta palavra falou ao meu coração, chamou a minha atenção para essa realidade, né? Conta alguns pormenores aqui que diante do Salmo 22, Davi, ele ali, diante de expressar o momento em que ele estava passando, né, por uma situação muito difícil, e parecia que Deus estava inerte, porque o texto começa, né, com a seguinte expressão, quando nós olhamos o Salmo 22, ele começa com a seguinte expressão: Deus meu, porque me desamparaste, porque estás afastado de me auxiliar e das palavras do meu bramido. Essa expressão de Davi fala do momento dele, ainda que se trata aqui também de uma menção, né, profeticamente, do sofrimento em que iria passar o Senhor Jesus Cristo. E essas palavras do versículo 1 foram usadas ali na cruz do Calvário, quando o Senhor Jesus disse: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Então, logo, amados, este salmo, ele me chamou a atenção, que ainda diante de tudo isso, quando chega no versículo 3, foi aí que eu deixo em relevo aqui para nossa consideração, é que Davi, ele diz: contudo, ou seja, independente dessa situação, independente do silêncio de Deus, independente da gravidade pelo qual momento estou passando, ele diz: contudo, tu és santo, entronizado sobre louvores de Israel. Aí veio para mim este tema, trazendo luz ao nosso coração nessa reflexão, a considerarmos, à luz da palavra de Deus, dentre tantos outros versículos ou apontamentos que poderemos, sim, trazer a realidade desta questão de quando o nosso louvor se torna perfeito diante de Deus, é que eu trago aqui alguns para que nossa reflexão. Para nossa reflexão.
E eu coloquei aqui. O perfeito louvor, que é o tema, é aquele que na grande tribulação, como Davi se expressou no versículo 1 e 2 aqui, ainda assim enaltece a grandeza do Senhor. Então nós vemos aqui, adiante de tudo isso, Davi dizendo, contudo, tu és santo. Entronizado sobre louvores de Israel. Mas temos também o versículo 22 e o versículo 28. No 22 ele diz, então anunciarei teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. E o 28 ele diz, porque o domínio é do Senhor. Ele reina sobre todas as nações. Então o perfeito louvor é aquele que, olhe só esse pormenor, que na grande tribulação, no momento mais difícil da nossa vida, ainda assim, nós enaltecemos a grandeza do Senhor. Foi isso que fez Jó, a princípio do que passou a acontecer com ele. Quando ele perdeu os 10 filhos, perdeu as suas rendas, seu gado, seus bois, seus camelos, a sua questão financeira foi de altos a baixo. E o que é que diz a Bíblia? Diz que Jó, fora a carga emocional da perca dos 10 filhos, a Bíblia diz que Jó, ele se postou diante, ali numa atitude de humilhação, e ele disse, do ventre da minha mãe eu saí, Deus me deu, Deus me tirou. Bendito seja o nome do Senhor. A segunda razão em que estaremos apresentando a Deus o perfeito louvor é quando, mediante a grande tribulação, não esquecemos dos grandes livramentos que Deus tem dado. É quando nós lemos o versículo 4 e o versículo 5, em que Davi fala aqui, se expressa. Ele diz, em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu o livraste. A ti clamaram e foram salvos, em ti confiaram e não foram confundidos. Louvado seja, engrandecido seja o nome do Senhor. Estamos observando isso? Que o perfeito louvor não está na orquestração litúrgica de um culto? Que o perfeito louvor não está naquilo que podemos ofertar a Deus, no que diz respeito ao momento da oferta? Mas o perfeito louvor a Deus está quando em situações como a que Davi estava passando. Situação essa e adoração essa que aqui vemos, os pontos aqui que estamos vendo, e que se tratou e fez menção esse salmo da questão do martírio e do sofrimento que o Senhor Jesus iria passar. E Davi, aqui ele não reclama. Davi, ele faz uma pergunta a Deus. Quando ele pergunta no início, por que me diz? Era uma pergunta, não era uma murmuração de Davi. E isso se vê através dos pontos que estamos considerando aqui. Essa oração, esse louvor de Davi, por certo, chegou à narina de Deus e foi agradável ao Senhor. Como o será a nossa perfeita adoração através da nossa expressão de vida, através de um coração reconhecedor da grandeza do Senhor. Reconhecedor de que Deus, como Ele nos livrou no passado, por certo Ele também nos livrará no momento que estivermos passando. E só temos motivos para adorar o Senhor. Terceiro, o perfeito louvor é aquele que na grande tribulação, e ciente da sua insignificância, da nossa insignificância, ainda assim, não negocia a sua fé, mas louva ao Senhor,
Aí nós vemos isso no versículo 6, na parte A, quando diz: mas eu sou verme. Davi reconheceu que ele, diante de Deus, ele era insignificante, à medida de ter que exigir qualquer coisa ao Senhor e diante da sua grandeza. E no versículo 9 a 10 ele diz, 9 e 10 ele diz: mas tu és o que me tiraste da madre, o que me preservaste estando eu ainda no seio de minha mãe. Não foi o leite que ele mamou, mas foi Deus que o preservou. Glória a Deus. Nos teus braços fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. É aquele que, na grande tribulação e ciente da sua insignificância, como lemos no versículo 6a, mas eu sou verme. Mas, ele diz aqui, ó, mas eu sou verme. Mas eu sou verme. E no 9 e 10, ele exalta o nome do Senhor, como aqui já lemos. E por último, e porque ele não negociou sua fé, ele tinha Deus como seu Deus, desde o ventre da sua mãe, independente da circunstância em que ele via a passar. E por último, o perfeito louvor era aquele que na grande tribulação, ainda que na grande tribulação, jamais deixa de confiar no seu socorro e cuidado. E aqui eu encerro lendo essa verdade no versículo 24 do Salmo 22, quando Davi ele diz: porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem dele escondeu seu rosto, antes, quando ele clamou, o ouviu. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Então aqui está algumas características que vai tornar, por certo, a minha expressão de adoração a Deus, através da minha vida, ao mantermos a considerarmos a grandeza de Deus, o livramento de Deus, a considerar também o seu socorro. E por último, como coloquei aqui, e ainda assim não negociarmos a nossa fé em nenhum momento, independente do que viemos passar. Possamos ter a nossa vida, como Paulo diz, como oferta viva, santa e agradável a Deus, em tudo e segundo os atos providenciais de Deus em que viemos passar. Davi não foi poucas as vezes em que ele passou por situações, em que a morte estava à porta, mas ele permaneceu confiando no Senhor, como ele declarou no Salmo 23. Ainda que eu passasse pela sombra do vale da morte, ele não estava passando, ele estava já antecipando a sua confiança. Ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Quando nós lemos em Paulo se expressando aqui em Filipenses, capítulo 1, se eu não estiver equivocado, versículo 21, ele diz: porque para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. E ele diz aqui, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda ousadia, Cristo, olha só, será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Paulo, ele estava na prisão quando escreveu essa carta. Por isso ele diz, tanto agora, no momento que ele estava, como qualquer outro que ele viesse a passar, ele estava declarando e ofertando a sua vida em adoração a Deus.
Esse é o perfeito louvor, que dependente do mais difícil momento que venhamos passar, jamais o Senhor, não venhamos a esquecer da grandeza de Deus, do livramento de Deus, de guardarmos a nossa fé e termos a certeza de que Deus é aquele que vê a situação nossa como aflito e nos socorre e ouve quando a Ele clamamos. Logo, a Ele seja a honra, a glória e o louvor para todo o sempre. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nos abençoe e nos proporcione sempre estar em nós o perfeito louvor do coração e não somente da boca, independente de qualquer situação. Um abraço a todos. Vamos estar agora aqui orando. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados. Queremos, Senhor, te agradecer por esse momento que aqui refletimos algumas características que leva, Senhor, e torna a nossa louvor a Ti um perfeito louvor. Ajuda-nos quanto a isso, Senhor, para que exemplo de Jó, para que exemplo de Paulo e Silas, que cantaram em meio àquela circunstância, louvando e bendizendo o nome do Senhor, quando presos sobre aguilhões. E ter a disposição, como Paulo declarou tê-lo, Senhor, está dando a sua própria vida para o louvor da tua glória. Disse ele que Cristo seria engrandecido. Assim faz também, ó Pai, com as nossas vidas, que jamais venhamos esquecer da tua grandeza, do livramento do Senhor, da preciosidade em mantermos a nossa fé em Ti, independente da circunstância, e na certeza de que ao clamarmos, o Senhor há de nos ouvir. Faz isso, Pai, é o que nós te pedimos, e te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.